Oiê, eu sou a Tatiana, pedagoga e professora especialista em ensino religioso. Então, eu tô gravando aqui um especial de Páscoa. Tô gravando como eu entendo que essa celebração tem que ser explicada para os nossos alunos, como que a gente pode atribuir sentido para essa data celebrada todos os anos. E eu gravei o primeiro vídeo contando da origem da Páscoa, lá do Happy Easter, retomando a história de Ostera. Se você não viu essa parte, dá uma voltadinha lá para você assistir também. Agora, esse é o segundo vídeo. Então, eu vou gravar um pouquinho o que eu gosto de transmitir para os alunos sobre a Páscoa judaica. Então, a gente sabe que a Páscoa vem do hebraico Pesach, a gente sabe que o significado é passagem. E assim como lá para os celtas eles celebravam aquela passagem do inverno para a primavera, trazendo uma renovação de possibilidades e de significados. Para os judeus, né, o Pesach, essa passagem da época da escravidão para a libertação. Como que eu lembro um pouquinho isso para os alunos? Eu retomo com eles a história de Moisés, aquele homem corajoso, exemplo de muita fé, de fé absoluta em Deus, que recebe um chamado para libertar o povo hebreu, encaminhá-los à terra prometida. E na época, então, esse povo estava escravizado, esse povo servia ao faraó, e é claro, né, que o faraó não achou legal essa ideia de Moisés levar embora seus escravos. Então, Moisés continua tendo certeza de que sua missão era essa e que era assim que ele devia seguir firme na ideia de libertar os hebreus da escravidão. E Deus, então, envia pro Egito pragas, né? 10 pragas. E quando a gente vai falar da Páscoa, eu retomo com eles essa última praga, né? A 10ª praga do Egito. Apesar deles já terem estudado esse conteúdo em história, eu retomo só o sentido disso, né? Da última praga. Então, quando eles fazem a imolação do cordeiro e eles passam nos batentes das portas o sangue, né? Para salvar os primogênitos. E a partir, então, dessa entrega do cordeiro, desse sacrifício do cordeiro, hábito judaico, né? Sacrificar o cordeiro, oferecer o sangue e a carne no altar para Deus. É legal a gente lembrar que para os judeus eles comemoram a Páscoa com alguma simbologia também, ainda hoje muito tradicional. Continua o cordeiro, né? Continua o pão sem fermento, o pão ázimo, e muita gente... É legal até a gente falar para os alunos, eles já me perguntaram muitas vezes por que esse pão é sem fermento e tal. E tem tanto a parte que, para relembrar esse pão comido no Êxodo, que era um pão comido às pressas, né? Não dava tempo de esperar o pão fermentar para realizar o processo de fazer pão. Então é um pão sem fermento porque ele era comido às pressas, porque eles estavam em fuga. E também o fermento é interpretado como maldade, né? Então lembrar da gente tirar o pecado, né? Tirar a maldade, tirar malícia, tirar a inveja, não ter isso tudo como um alimento. E as ervas amargas também são consumidas para os judeus durante esse período de Páscoa, retomando o período de sofrimento, né? O período dos sacrifícios que foram feitos para a libertação, nesse período. E então a gente tem o significado cristão da nova aliança, de Jesus como Cordeiro de Deus, que então tira o pecado do mundo, que já é o significado cristão. Então eu retomo com os alunos, como eu falei para vocês lá no primeiro vídeo, do Happy Easter, a história de Ostera, lá da mitologia celta, que celebrava a passagem do inverno para a primavera. Os judeus celebram a passagem do período de escravidão para a libertação, para uma vida livre, para uma vida de serviço a Deus, para uma vida que
tem um sentido e um objetivo de trabalho, de fé, onde eles colocam em prática o que eles acreditam. Então é uma vida que agora os judeus respeitam a memória de seus antepassados, honrando, né, todo esse sofrimento que aconteceu na história deles. E a gente tem para os cristãos a passagem da morte para a ressurreição, da morte para a vida eterna, de uma vida de trevas para uma vida de luz. E segue comigo agora então para o terceiro vídeo, onde eu vou falar da Páscoa celebrada para os cristãos. Como que a gente entende então o sentido disso na nossa Páscoa vivida hoje em dia, todo ano, revivendo esse momento. Obrigada de novo pela oportunidade de estar aqui. Até mais!